na sala de aula e falo assim, porra, mas quem é que se comporta assim? Isso não existe, pô. O pessoal vai lá, quem é que descobriu o Brasil? Aí levanta alguém lá com o skate na mão, porra, foi Pedro Álvares Cabral, aí dá uma batidinha, faz o sinal do Ronaldinho. Fala pessoal, tranquilo? Hoje eu trouxe um tema pra gente poder tratar nessa semana acerca da construção da nossa personalidade e do falseamento, do quanto isso prejudica na construção e no desenvolvimento da nossa personalidade verdadeira. Todos nós, em algum momento da vida, já nos deparamos com algum momento em que a gente percebeu que aquela pessoa que está ali do nosso lado, que está compartilhando ali o mesmo ambiente que nós, estava fingindo, estava falseando certas atitudes, certos gostos. E muitas vezes isso é perceptível, mas não é verbalizado, porque a gente só consegue perceber o comportamento, mas não dizer o que está acontecendo nele em si. Mas a gente consegue ter uma noção, uma intuição de que algo está acontecendo, que está agredindo a nossa inteligência e que não deveria estar acontecendo daquela maneira. Eu tive contato com isso, eu lembro muito bem dessa minha primeira experiência comigo mesmo, porque isso, primeiramente, não é algo que acontece exclusivamente com os outros, mas sim conosco também. E só é possível que a gente perceba isso nos outros porque muito provavelmente a gente já percebeu anteriormente nós mesmos. Então o que acontece? Eu lembro que eu estudei num colégio de playboy, né, lá na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e todo aquele ambiente ali de riquinhos, mimados, né, gerava em torno da aparência, de roupas de marca, tudo mais e tal. E esse era o tipo de coisa que eu não tinha tanto contato, que eu nem ligava tanto. Eu sempre fui da galera do esculacho, né, fundão, rock and roll. Só que eu percebi que para eu poder me adequar àquele ambiente, para eu poder fazer parte daquele ambiente, eu teria que aderir novos gostos. Só que isso ia contra aquilo que eu gostava verdadeiramente, que era justamente o quê? Pô, cabelão, camisa de rock, calça justa, na época eu tinha mais cabelo, tinha barba, toda aquela estética rock and roll dos anos 80 eu curtia bastante. E dentro do meu bairro, onde eu cresci, os amigos com os quais eu me relacionava, tudo isso era extremamente aceitável e dali fazia parte da minha personalidade. Só que dentro do colégio havia esse conflito. Então o que eu fazia? Eu emulava, de certa forma, esses gostos. Então já cortei o cabelo, já comecei a me vestir de uma maneira diferente, não ainda com roupas de marcas. Aliás, é justamente neste momento em que eu ia aderir essas roupinhas de marcas, em que eu me deparei com essa situação do falseamento da minha personalidade. Por quê? Veja bem, eu cheguei até os meus pais e pedi para eles, né? Eu lembro que era um casaco, né, porque era inverno, de um tênis de marcas, não sei se eram conhecidas, mas eram caras, né? Ainda mais diante de tudo que eu pedia, né? Eu pedia geralmente CDs de rock, coisa de videogame, e cagava um pouco para roupa, né? Eu gostava de roupa de banda, coisa que qualquer 20 pratas na época lá você resolvia esse problema. E obviamente as camisas de marca custavam muito mais caro. Então o que acontece? Os meus amigos, né, meus colegas lá do colégio, eles conheciam todas as roupas de marca, eles conheciam todas as marcas, eles sabiam quais esportistas usavam, detalhes de cada casaco, tênis, qual era a tecnologia usada no tênis, etc, porque eles tinham um interesse verdadeiro sobre aquilo dali. E eu não. Eu apenas emulava aquilo dali, eu apenas atuava, eu fingia um interesse, né? Não era algo espontâneo meu. Então, quando eu fui chegar até os meus pais, né, pedindo aquilo dali, não, eu quero casaco tal, eu quero a roupa tal, eu percebi que é uma agressão contra a minha personalidade. Mas pior do que aquilo dali, eu percebi também que os meus pais perceberam que eu não estava sendo verdadeiro, que aquilo dali não era eu, não fazia parte da minha personalidade. Eu assim, cara, isso aqui não é o Matheus que está pedindo isso daí. Eu me senti extremamente mal. Porque eu não só me senti mal porque eu sabia que aquilo não era espontâneo, não fazia parte do que eu gostava verdadeiramente, mas eu estava me sentindo mal porque eu estava percebendo que meus pais também perceberam que aquilo dali não era algo genuíno, algo verdadeiro em mim. Então aquilo dali me agrediu de uma maneira assim, sem precedentes, e foi a partir desse momento que eu comecei a perceber isso nos outros também. Quantas vezes você não se depara com aquele teu amiguinho, com aquele teu colega, né, aquele teu parceiro que não pode chegar uma mulher bonita num lugar, ele muda completamente, né? Vira o cara engraçado, os trejeitos dele mudam, você vê que ele já busca um pouquinho mais de atenção, é o famoso, aspas,
quer aparecer. É o cara que quer aparecer mesmo, quer se destacar. Só que muitas vezes ele adere a um comportamento que não é natural dele. Quantas vezes a gente também não se depara com aquelas pessoas que forçam gostar de algo que elas não gostam verdadeiramente. Elas vão chegando, aí você, ele lançou um artista, né? Ou então um artista antigo entrou em evidência. Aí vem aquela pessoa, eu gosto desde sempre, né? E ela mede todos os esforços e direciona todos os esforços, não para poder curtir o artista, para poder ouvi-lo, ou então apreciar os filmes, música, seja lá o que for. Não, mas apenas para poder conseguir comprovar para todo mundo o quanto ela gostava antes de todo mundo estar gostando agora. Mas por quê? É um falseamento, não é algo verdadeiro. Tanto que ela precisa provar, ela precisa estar o tempo todo defendendo aquilo que não é verdadeiro. É claro que também devemos defender a verdade, mas você percebe que não precisa de tantos esforços, apesar dos tempos atuais estarem meio confusos, né? A verdade, ela se sobrepõe sobre as ideias, sobre o ideal, sobre os desejos, sobre as vontades das pessoas. Eu posso aqui estar querendo que esse mouse aqui se torne um carro, mas isso não vai acontecer. Eu posso até me convencer que isso aqui seja um carro, mas isso aqui não vai mudar o mouse no carro. Não adianta. A gente percebe isso em nós e a partir do momento que percebemos em nós, nós abrimos a possibilidade de perceber isso no outro. Só que acontece, muitas vezes a gente não consegue verbalizar isso, mas a gente intui. E a intuição nada mais é do que a presença de alguma coisa, a presença de algo que nós não sabemos dizer o que é, mas que a gente sabe que tem alguma coisa ali. Percebam o quanto que isso atenta contra a gente, porque naquele momento em que eu fiquei fingindo para o meu pai e para minha mãe que eu gostava de alguma coisa que evidentemente eu não gostava, eu me senti mal. Eu me senti verdadeiramente mal. Eu comecei a decidir, a partir daquilo dali, que eu ia ser alguém mais verdadeiro, que eu ia seguir a minha personalidade. Mesmo não entendendo muito sobre a construção, como disse, eu era muito jovem e tudo mais e tal, mas eu já percebi as coisas. Não é porque você não conhece algo que essa coisa não existe em si. E na minha época, isso era perdoável, porque eu era jovem, né? E o jovem por si só, ele é meio idiota, ele é meio estúpido. Só que a partir do momento em que isso chega no comportamento de um adulto, isso é terrível. Porque o adulto, ele já não tem mais sobre si o julgo leve das outras pessoas. Porque o que você espera de um adulto é que ele seja maduro, ele entenda as coisas, que ele cumpra com as suas deveres, com as suas obrigações. Só que normalmente, quando você está nesse jogo de falseamento, imitação, de atuação, de uma encenação, de uma personalidade que você não tem, nada de verdadeiro pode sair disso daí. Retrocedendo um pouquinho. Primeiro eu percebia que é possível falsear a minha personalidade. Depois eu percebi que existia algo dentro de mim mesmo que eu não conseguia enganar. Aquilo dali ficava claro, aquilo dali ficava evidente que eu não gostava daquelas coisas. E logo depois eu percebi que assim, cara, isso aqui não é bom. Eu preciso ser quem eu sou de verdade. E agora eu me deparo com um quarto problema. Que você ser você mesmo é muito difícil. Você construir uma harmonia entre quem você é interiormente e os seus atos externos é meio complicado. Essa espontaneidade. E veja, a gente se depara com umas pessoas que exalam uma simplicidade, uma humildade, que são tão transparentes nos seus atos, que a gente até deseja, que denuncia os nossos vícios. A gente deseja ser aquele tipo de pessoa. Assim, cara, eu queria ser assim. Eu queria ser tão espontâneo, eu queria ser tão verdadeiro quanto essa pessoa é. Aí o que a gente tenta fazer logo no começo? Assim, eu vou tentar imitar. Pronto. Aí entra na encenação novamente. Então você viu o quanto é difícil sair desses joguetes, sair um pouco desse teatro, sair um pouco desse espetáculo. Isso é tão complicado de se resolver que a maioria das pessoas, elas simplesmente jogam a toalha e nem se importam. Então elas continuam num personagem, em algo que elas não são verdadeiramente. Mas eu prefiro aparentar ser alguém que eu desejaria ser e não sou, do que realmente ter o trabalho de construir a minha personalidade, de saber quais são as minhas inclinações, meus vícios, meus talentos, meu temperamento, e adequar isso daí aos meus atos externos e realmente possuir uma das maiores características da alma e da personalidade, que é ser única. Então, qual é a solução para isso? Veja bem, no aprendizado, uma das primeiras coisas que nós captamos diante de algo novo são os trejeitos, os gestos e o desejo de querer ser aquilo. Ou seja, o seu pai, o que a criança faz? Ela começa a imitar os trejeitos do pai, né? A menininha com a mãe não fica brincando com a boneca, fingindo, enfim, né? Por quê? Aquilo ali é uma imitação, mas ela está aprendendo.
Ela está aprendendo, não porque ela muitas vezes ali vai lavar uma louça, porque ela sabe o quão bom é lavar a louça, não, mas ela está imitando. E a imitação é a primeira parte ali do aprendizado, só que não é a última. Então muitas pessoas, você vê, limitam-se a essa primeira parte da imitação. E elas ficam paradas, travadas, sendo alguém que elas acham que são, que elas desejariam ser e não que elas são verdadeiramente. Então, é importante sim a parte da imitação, mas ela não é a última parte, porque muitas vezes a gente só sabe das coisas porque outros fizeram primeiramente. Então abre em nós ali um horizonte de consciente, um leque de possibilidades, através do qual nós vamos mensurar e agir. Nós vamos tomar nossas decisões, nós vamos tomar nossas ações. Só que quanto maior for esse leque, melhor. Contudo, a gente não deve se limitar apenas a essa imitação, porque em algum momento, nesse jogo de imitações, a gente vai começar a perceber certas coisas que não caem tão bem assim na gente. É tipo você pegar um tênis do teu pai para poder colocar e percebe que o seu pé ou é menor ou é maior do que o dele, mas de certa forma, naquele momento ali, vai se ajustar e vai cumprir ali a finalidade. Então, a gente, em dado certo momento, a gente não deve se conformar apenas com a imitação, mas sim começar a adequar a nossa própria experiência com as nossas próprias inclinações e características da nossa personalidade, todos os meios de ação possíveis. Então veja, é um atento contra a nossa personalidade a gente está o tempo todo fingindo ser alguém que nós não somos. Porque se você finge, por exemplo, ser o tal do frio e calculista tão popular hoje em dia, né, pelos jovens aí que estão tentando aparecer para as menininhas, eles acham que é esse que é o arquétipo, o estereótipo de homem ideal, então eles vão lá e imitam. Até porque como é que você vai imitar alguma coisa que você não admira, que você não julga ser correto? Então, a pessoa ela simplesmente adere a esse tipo de comportamento, sendo que a personalidade dela é muito mais extrovertida, muito mais engraçada. Às vezes é um cara assim, extremamente caridoso, tem uma facilidade com a comunicação, e ele prefere o quê? Decepar, alejar a personalidade dele para poder se adequar nesse estereótipozinho aí de Thomas Shelby de quinta categoria. Então o que acontece? Ele simplesmente está prejudicando o grande talento dele. Ou então, vamos supor que o cara seja tímido e tenha mais essa personalidade mais fechada. O que ele está fazendo muitas vezes? Ali ele está estimulando vícios que devem ser combatidos. Porque uma pessoa que não tem um mínimo de inteligência social para poder levar a vida, seja no ambiente de trabalho, pessoal, profissional, familiar, você vê que ela está capada. Você vê que ela vai ter muitos problemas. Né? Seja para poder tratar de um negócio, seja para poder conversar com o filho, conversar com a esposa, dentro do trabalho para poder se relacionar com os colegas, dentro do trânsito, a vida social, a vida fica completamente difícil, porque ela está estimulando algo ali que deveria ser combatido. Você percebe que a partir do momento que a gente pega um personagem pronto, uma forma pronta e tenta adequar para a nossa personalidade, o que fica em prejuízo não é o personagem. Você não vai tirar certas coisas do personagem que não adequa a você. Não, você vai tirar coisas verdadeiramente suas, genuínas, que fazem parte da sua personalidade, e você vai mutilar, você vai arrancar isso de você para que você entre dentro desse personagemzinho hollywoodiano. Percebam, a arte retratava a vida real. Porque a grandiosidade das possibilidades humanas veio primeiro dentro do próprio ser humano, da natureza humana. Agora é o contrário. Agora é a vida real imitando a vida ficcional. Como se aquilo ali fosse a realidade. Pelo amor de Deus, basta você pegar qualquer filme natural de hoje em dia, você não consegue ver um ser humano ali de verdade. Vai ser isso daqui, nunca vi isso acontecendo. Pega lá, na minha época era Malhação, né? Na novela da Globo, pegar um exemplo esdrúxulo. Eu olho o pessoal assim, na sala de aula e falo assim, porra, mas quem é que se comporta assim? Isso não existe, pô. O pessoal vai lá, quem é que descobriu o Brasil? Aí levanta alguém lá com o skate na mão, porra, foi Pedro Álvares Cabral, aí dá uma batidinha, faz o sinal do Ronaldinho. Eu falo, cara, quem faz isso? Isso agride a realidade, agride a tua inteligência. Aí o que as pessoas fazem? Começavam a imitar. Eu lembro que no colégio, quando eu estudava, o pessoal ficava imitando, ficava pichando o quadro, né? Igual ficava lá no começo das aulas e tudo mais e tal, lá na série. Tudo aquilo ali não era real. Era apenas uma imitação, um cacuete. Só que isso pode ser trazido dentro da nossa personalidade e isso faz um mal danado. Porque você sempre vai estar em conflito entre aquilo que você é de verdade e aquilo que você almeja ser, mas não é. E que muitas vezes está batendo diretamente contra as suas inclinações. E boas inclinações, não as más, que devem ser combatidas mesmo. A construção da personalidade, ela realmente é muito trabalhosa. Ela requer um certo tempo, ela requer uma certa paciência e principalmente uma sinceridade mortal para consigo mesmo.
E muitas vezes a gente vai se deparar nesse momento de análise da nossa personalidade com um ser humanozinho meio medíocre, de medíocre para baixo. Mas não importa, porque pelo menos esse ser humano é verdadeiro, é você. E a partir disso que é verdadeiro, algo verdadeiro pode ser construído. Porque um homem de mentiras nunca vai alcançar a verdade. Um homem de mentira nunca vai se tornar um homem de verdade. Beleza, pessoal? Vamos finalizar aí. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal, beleza? Compartilhar o vídeo. E até a próxima. Fiquem com Deus.